João capítulo 17. Inicialmente eu vou ler somente o primeiro versículo, mas você mantém a sua Bíblia aberta. João capítulo 17, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, muito obrigado pela leitura de tua palavra, Senhor, mas agora nós carecemos de uma atuação poderosa do Espírito Santo nos fazendo entender. A simples leitura não é suficiente para nos fazer entender, para que entendamos. A simples pregação, exposição também, não há em mim condições de fazer os irmãos entenderem a tua vontade, mas se o Espírito Santo trabalhar nesse momento, nos livrando de nossa surdez, de nossa cegueira, nós compreenderemos a tua palavra, Pai, através somente da ação poderosa, milagrosa do Espírito Santo. Então, enquanto eu falo e meus irmãos ouvem, que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi na quinta-feira que Jesus ordenou os discípulos que preparassem uma ceia para a Páscoa. Aquela era a semana da Páscoa. Quando os discípulos saíram para preparar a ceia, preparar o lugar, comprar os elementos, o alimento da ceia, ceia de Páscoa era de fato um jantar de Páscoa. Quando os discípulos foram preparar, eles não tinham ideia do que ainda estava para acontecer naquela noite. Ninguém ali imaginava que aquela seria a última ceia com Jesus antes da crucificação. Jesus e os 12 discípulos já tinham jantado a ceia de Páscoa quando aconteceu o que acabei de ler aqui no capítulo 17, no versículo 1. Eles já tinham se alimentado da ceia de Páscoa, Jesus já tinha lavado os pés dos 12 discípulos, inclusive de Pedro, inclusive de Judas. Jesus já havia anunciado que havia um traidor na mesa, Jesus já tinha profetizado sua morte, Jesus já tinha feito nessa mesma noite um sermão de consolo para os seus discípulos, o famoso não se turbe o vosso coração. Isso tudo numa noite só. Uma noite cheia de surpresas, uma noite cheia de revelação. Foi nessa mesma noite que Jesus falou para Pedro que ele não era tão crente como ele pensava ser. Pedro acreditava ser um tipo diferente de crente, capaz de aguentar qualquer tipo de provação. Aí Jesus fala para Pedro, Pedro, você não é assim. Ainda antes de amanhecer o dia, você vai negar que é meu discípulo. Muita revelação, muitas surpresas, em uma noite em que começou muito alegre, afinal de contas, a Páscoa era a celebração da libertação da escravidão do Egito, mas essa noite que começou muito feliz, com um jantar, lembrando daquele dia do escape, aquele dia do rapto do Egito, essa noite terminou de uma forma sombria. Um clima de insegurança, de incerteza, um olhando para o outro, querendo imaginar quem seria capaz de trair o mestre, por exemplo. Um tom fúnebre acaba naquela festa, aquela reunião. Essa reunião foi num espaço chamado cenáculo, que nada mais é do que um salão de festa numa casa de quem tinha mais dinheiro naquela região. Jesus interrompe aquela reunião com um cântico. Diz o texto bíblico que Jesus cantou um hino e saiu dali. Mas antes de chegar no jardim do Getsêmani, onde seria outro momento de dor, um outro momento de agonia. Antes de chegar no Getsêmani, que quer dizer prensa de azeite, era onde o Senhor seria apertado, prensado pela sensação da proximidade da ira de Deus, estampada na cruz do Calvário. Antes disso, o Senhor Jesus encontrou um tempo para fazer uma oração a Deus.
a famosa e conhecida oração sacerdotal de Jesus. Todo o capítulo 17 do Evangelho de João. Essa oração é chamada de oração sacerdotal por dois motivos. Primeiro, porque Jesus se prepara como um sacerdote que iria oferecer um sacrifício. Lembra que nós já falamos isso aqui várias vezes, em especial na escola dominical. Um sacerdote não poderia oferecer um sacrifício de forma qualquer. Ele deveria primeiro se consagrar e oferecer um sacrifício por ele, pelos pecados dele, para depois oferecer pelo pecado da igreja. Jesus não tinha pecado, mas aqui ele se consagra ao Senhor para oferecer um sacrifício pela igreja. Mas o segundo ponto importante dessa oração é que, além de se consagrar como sacerdote, Jesus também se consagrou como o próprio sacrifício. Um único episódio, um único momento em que o sacrifício, em que um altar, em que em um holocausto, em um sacrifício, o sacerdote e o cordeiro eram a mesma pessoa. Jesus se consagrou como sacerdote, se consagrou como cordeiro, mas além disso, nessa oração é chamada de oração sacerdotal, porque ele intercede por ele mesmo. Ele faz em primeiro lugar uma oração por si. Em segundo lugar, o segundo momento da oração, ele ora pelos discípulos, pelos 12. E no terceiro momento da oração, ele ora, e pasme, por mim e por você. Ele lembrou de você na oração. Ele lembrou de mim. Ele lembrou de nossa igreja. Ele lembrou de tua família. Ele lembrou da tua história. Ele lembrou do teu nome. Ele lembrou da tua vida. Quando estava prestes a iniciar a sua via crucis, que culminaria na morte de cruz. Por isso que é a oração sacerdotal. Vamos olhar a primeira parte dessa oração? Na primeira parte, em que Jesus orou por ele próprio. E o seu pedido foi algo diferente para a gente. Jesus pediu ao Pai, veja bem, que ele, Jesus, fosse glorificado. Olha o versículo 1, que foi o versículo que nós lemos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho. Só isso que Jesus queria. Receber a glória. Receber glória. Seria loucura, irmãos, se qualquer um de nós chegasse na presença de Deus pedindo para ser glorificado. Nós não podemos fazer isso, mas Jesus pode. Se nós fizéssemos, seria insanidade. Mas Jesus era o único que pôde chegar na presença de Deus em oração, pedindo, clamando para ser glorificado. E o que isso significa? Não significa que Jesus fosse alguém orgulhoso, não significa que havia soberba no coração de Jesus, mas quando Jesus rogou ao Pai para que ele fosse glorificado, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: Pai, acabei a minha missão por aqui, chegou a hora de eu retornar para a glória que eu tinha junto contigo, antes de aceitar essa missão. Jesus não queria ser glorificado no sentido de existir alguma soberba no coração. Jesus queria ser glorificado no sentido de ser restituído ao seu estado original, que ele deixou por causa da gente. É nesse sentido. Jesus sabia que estava findando sua missão aqui na terra. Jesus declarou que ele viveu somente para glorificar e fazer a vontade do Pai. Mas nesse momento, com a missão cumprida, ele desejava somente voltar para junto do seu eterno amor, o seu Pai, o lugar onde ele mais ama estar, com quem Cristo mais ama. Cristo nos ama, mas olha aqui para mim, Cristo ama mais ainda o Pai, fazer a vontade do Pai. O que Cristo ama, em primeiro lugar, é fazer a vontade do Pai. O centro da vontade de Cristo, o centro de Cristo é fazer a vontade do Pai, e não a nossa vontade. Então, nessa oração, é como se ele dissesse para o Pai assim: Pai, está na hora de nos encontrarmos de novo. Está na hora do reencontro. Percebam, o Pai e o Filho jamais se separaram por toda a eternidade. Eles se completam. Não há carências na Trindade Santa.
Nunca houve separação, mas por causa da igreja, o Filho deixou a presença do Pai e veio pisar nesse chão imundo da humanidade. Mas nesse momento ele sabia que estava na hora dele voltar. Essa foi a primeira parte da oração. Jesus orou por ele próprio. Na segunda parte da oração, Jesus orou pelos discípulos. Olha o versículo 6. Pula para o versículo 6 até o 8. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Nesse momento, Jesus está falando somente dos 12, ou melhor, dos 11. Os 11 que receberam em paz a palavra de Deus. Nesse ponto, era como se Jesus estivesse falando para o Pai assim: Pai, o teu plano deu certo, tudo saiu conforme o Senhor planejou. Dentre todos os homens do mundo, eu preguei para aqueles que o Senhor já tinha escolhido como filhos, e eles compreenderam a pregação. Esse versículo 6, uma outra versão da Bíblia, na Nova Versão Transformadora, está assim: eu revelei teu nome àqueles que me destes do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os destes a mim, e eles obedecem a tua palavra. Olha que maravilha. Falando de discípulos. Jesus não falou o seguinte: Pai, eu revelei o teu nome a todo mundo, e aqueles que escolheram estão conosco. Não, eu revelei o teu nome àqueles que o Senhor me deu. E aqueles que o Senhor me deu compreenderam a palavra, porque o plano de Deus é perfeito, é infalível. Há 3 grandes verdades somente nesse ponto da oração de Jesus. Siga comigo. A primeira: da mesma forma que Deus deu Jesus para os discípulos, Deus também deu os discípulos para Jesus. Nosso Senhor Jesus demonstrou a alegria de ter recebido do Pai aqueles que o Pai elegeu. Há outras passagens que Jesus comenta esse plano infalível de Deus. Por exemplo, aqui mesmo em João, capítulo 6, versículo 37, diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim de modo algum lançarei fora. Ainda em João 6, 34, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém vai a Jesus. Ninguém vai a Jesus se o Pai não enviar. O que Jesus estava dizendo aqui é que os discípulos pertenciam a Deus, ao Deus Pai, mas o Deus Pai os deu de presente ao Deus Filho. Compreende a grandeza dessa revelação? Por isso que Jesus diz, eram teus, tu me confiastes. Ou na outra versão, eles sempre foram teus, tu os destes a mim. Está falando de discípulo. A segunda verdade, somente nesse ponto da oração de Jesus, é que, mais uma vez, aprendemos que os verdadeiros discípulos são reconhecidos pelo amor que eles têm pela palavra de Deus. Quem disse isso foi Jesus. Leia comigo de novo, versículo 6 ao 8. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo, eram teus, tu me confiastes. Olha só, eles têm guardado a tua palavra. Versículo 7. Agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Olha o versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles receberam. Estes são os discípulos. Um discípulo de verdade, ama a palavra de Deus. Jesus estava afirmando em sua oração que a evidência de que aqueles homens eram verdadeiros discípulos era o fato deles ouvirem, crerem, guardarem e praticarem a palavra. Só quem ouve, a pessoa pode ouvir até concordar, mas não praticar. Tiago falou que é um tipo de vida vã. Aquele que ouve, entende, sai daqui chocado com a palavra. Mas não gera transformação de vida. Não muda, não tem a vida transformada pela palavra de Deus. Esse não é o discípulo.
Em terceiro lugar, a terceira parte importante desse momento da oração é que, segundo Jesus, os discípulos foram, preste atenção, tirados do mundo. O versículo 6 diz o seguinte: manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Ou seja, Jesus estava afirmando que seus discípulos tiveram que ser tirados, não no sentido de ser arrancado fisicamente do mundo, mas no sentido de serem separados do mundo. E mundo aqui não é a humanidade criada, mundo aqui é a humanidade caída, a humanidade em pecado, é a totalidade dos homens ímpios sem Deus, impenitentes, é o império das trevas, conforme Paulo disse aos Colossenses capítulo 1, versículo 13, mas que segundo Jesus, os seus discípulos foram separados de lá. Foram separados desse sistema. Nesse ponto, fica muito claro aqui na oração de Jesus, ou clara, a distinção entre dois tipos de pessoas. De um lado, tem todos os homens escravos do pecado, sem Deus, e do outro lado tem os filhos de Deus, eleitos desde antes da fundação dos séculos, mas que ainda vivem fisicamente no meio do mundo com todos os outros homens. Os discípulos de Jesus não foram tirados fisicamente do mundo, mas eles foram distinguidos, separados, santificados, consagrados no mundo, ainda no mundo. A oração de Jesus pelos seus discípulos continua sendo reveladora. Olha o que diz o versículo 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Olha aqui para mim como isso aqui é muito sério. Não foi eu que escrevi isso. Não foram os missionários, não foram os reformadores, foi Jesus. Segundo João, Jesus escreveu o seguinte: Jesus falou, eu não oro por todo mundo não, eu oro por esses. Jesus, segundo João, disse o seguinte: Pai, eu não estou clamando por todo mundo não, eu estou clamando por esses. Estão me entendendo? Jesus não está intercedendo pelo mundo inteiro de forma universal não, está intercedendo por esses. Que Deus, depois de ter feito distinção entre os seus discípulos e o restante da humanidade, Jesus disse de forma assustadoramente clara: eu não clamo por todos, eu clamo por esses que o Senhor me deu. A oração de Jesus, a intercessão de Jesus não é por todos, mas a oração, a intercessão de Jesus é pelos filhos de Deus. É claro isso aqui. Seguindo. Tinha uma razão muito séria para Jesus interceder pelos discípulos. E qual era a razão? Jesus iria deixá-los naquela mesma noite. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuarão no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Nesse ponto, quando Jesus falou ao Pai, guarda-os em teu nome, o que quer dizer literalmente é guarda-os em teu poder. Jesus estava dizendo que por algum motivo os discípulos necessitariam não de uma proteção normal, preste atenção aqui em mim, não de uma proteção qualquer, não apenas de um guarda ao seu lado. Por algum motivo, segundo Jesus, os discípulos necessitariam de proteção divina. Que o próprio Jeová movesse suas mãos poderosas em favor de proteger os seus filhos. Em João 14,16, ou seja, momentos antes dessa oração, Jesus já tinha prometido o Consolador, o Espírito da Verdade que permaneceria com os discípulos para sempre. Mas nesse ponto, mais uma vez, Jesus demonstra todo o seu amor pelos seus discípulos, quando rogou ao Pai que os protegesse com seu próprio poder. E por quê? Os discípulos precisariam de proteção divina. Segundo Jesus, é porque o mundo odeia os discípulos de Jesus. Mais uma vez, não sou eu quem digo isso. É o próprio Cristo. Olha o versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou.
Revelador isso aqui. Olha para mim. O mundo odeia Jesus. Odeia. O mundo ama o Jesus da minissérie, que os irmãos também têm amado. É o mesmo Jesus. Aquele Jesus bonitinho do Chosen, o mundo ama ele. Você nunca se perguntou, não? Como é que eu e o mundo podemos amar o mesmo Jesus? Nunca se perguntou isso? O mundo não ama Jesus. O mundo finge que ama Jesus, ou ama um Jesus criado por sua imaginação, ou pela produção de Hollywood ou da Netflix. Esse Jesus é amado, que na verdade não é o Cristo das Escrituras, é um ídolo. Esse eles amam. São apaixonados por ele. Mas Jesus diz que o mundo odeia os seus discípulos, porque em primeiro lugar odiou a ele, Cristo. Porque os discípulos não são do mundo, como ele, Cristo, também não é do mundo. Jesus segue orando pelos discípulos da seguinte forma: não peço, versículo 15, não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Então, em sua oração, Jesus não pediu para que os discípulos fossem logo para o céu. Jesus também não pediu que o Pai transformasse esse mundo em um lugar mais tolerante aos seus discípulos, menos hostil. Não foi isso. Jesus não pediu que os discípulos fossem arrancados ou poupados da grande tribulação. O que o Senhor Jesus pediu fosse que os discípulos fossem guardados na tribulação. E assim termina essa parte da oração que Jesus fala dos discípulos. Aí chegamos na terceira parte da oração de Jesus. Depois de orar por ele próprio, depois de orar pelos 11, Jesus lembrou de mim. E Jesus lembrou de você. De você. Jesus lembrou de você. De cada um de vocês. De cada um dos meus irmãos. De cada membro de sua igreja. Seu Jesus lembrou de você. Olha que maravilha, Ivone. Jesus orou por você. Lembrou da Luciana, lembrou da Manu. Jesus lembrou de gente que a gente esquece. Lembrou do casal. Danilo. Lembrou da Carol. Jesus lembrou de vocês. Carol também? Não, né? Seu nome é? Falou comigo, eu esqueci. Bia. Jesus lembrou da Bia. Jesus lembrou da irmã Sandra, aquela Sandra lá, mas dessa Sandra também. Jesus lembrou de todos nós em sua oração. Jesus orou por nós, olha o versículo 20. Não rogo somente por estes quem? Os 12, os 11. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, éramos nós. Nesse momento, nosso Senhor estava olhando para a minha vida, para a sua vida, e quando Ele olhou para a nossa vida, Ele viu a necessidade de interceder por nós também. Afinal de contas, também somos discípulos, alcançados por sua palavra. Ele sabia exatamente o que cada um de nós viveria, experimentaria em nossa história aqui na terra. Sabe aquilo que você está vivendo? Deus já sabia e Cristo já sabia quando orou por você. Não há nada de novo para Ele. Então Ele olha para a gente, intercede por cada um de nós. E se tem algo especial que Jesus pediu em nosso favor, foi que nós fôssemos unidos. Muita coisa Ele podia pedir, né? Se você fosse fazer um pedido de oração para Jesus, você ia fazer o quê? O que você ia pedir? Você não ia esquecer nem a marca, nem o modelo, nem o ano. Pai, eu quero esse aqui. Jesus orando por nós, Ele pediu, pasmem, por nossa unidade. Olha o versículo 21. A fim de que todos sejam um. Olhe para mim, a fim de que todos sejam um. Uma unidade qualquer? Uma unidade qualquer? Apenas uma fraternidade? Não. Devemos ser um. Perceba a seriedade disso. Da mesma forma que o Deus Pai e o Deus Filho é um. A fim de que todos sejam um.
como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam ele em nós, falando de uma união nossa com a Trindade, para que o mundo creia que tu me enviastes. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles, tu em mim, a fim que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Olha a oração de Jesus. Segundo a oração de Jesus, nossa união uns com os outros, mas também nossa união com Ele, com Cristo, iria servir de testemunho para a humanidade do amor de Deus para com Cristo e para conosco também. Há 3 detalhes importantes nessa oração, quando Jesus orou por nós. Primeiro, Jesus orou para que fôssemos unidos como um só corpo. Como eu disse, não basta simplesmente união. Devemos ser unidos como o Pai e o Filho são unidos. Em segundo lugar, Jesus orou para que fôssemos unidos a Deus. Versículo 23, eu neles, tu em mim. Olha a matemática de Jesus. Eles ligado comigo, eu ligado contigo. No geral, está todo mundo junto. Estamos todos unidos. O profeta diz que são laços de amor que nos seguram, que nos atraem para perto de Cristo, para perto de Deus. Tudo em nossa história dependerá de nossa união, em primeiro lugar, com Cristo. Com Cristo. Todo o resto é consequência. E em terceiro lugar, Jesus orou para que nossa união testemunhasse ao mundo o amor de Deus. Ou seja, irmãos, a forma como formos unidos uns com os outros e com Deus, mostrará ao mundo como Deus ama a sua igreja. Jesus sabia como é difícil nós nos unirmos. Cada dia mais nós somos mais separados. Nos encontramos aqui no domingo pela manhã e esquecemos uns dos outros ao longo de toda a semana. Somos dominados pela cultura mundana que nos faz entrar num ritmo frenético e não ter tempo para a igreja ao longo de toda uma semana. Jesus sabia que para isso, para que nós fôssemos unidos, precisaria de uma intervenção divina. Olha para mim. É o momento que Deus intervém em sua história. Se for preciso, fechando portas, para que você se volte a unir-se com a igreja do Senhor. Que não seja preciso isso. Depois de orar por nossa união, Jesus orou por nosso completo e perfeito triunfo. Jesus olhou para o futuro e pediu ao Pai que o nosso futuro fosse glorioso. Olha só. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha o pedido de Jesus. É como se o Senhor estivesse falando ao Deus Pai o seguinte: eu vou para a minha glória, eu vou para junto de ti, mas eu quero muito que meus irmãos estejam comigo. A minha vontade é que todos eles vejam a minha glória. A minha vontade é que todos eles habitem no mesmo lugar que eu vou habitar, caminhem pelas mesmas ruas que caminharei, e estejam eternamente na presença do Pai, como os santos anjos estão. A minha vontade é que a igreja também esteja. Oração de Jesus. Esse foi o pedido de Jesus. Ou seja, ele pediu para que nós triunfássemos, vencêssemos. Lembra que ao vencedor será dada a coroa? Lembra que ao que perseverar, quem perseverar até o fim será salvo. Jesus está orando por nossa perseverança. Jesus está orando por nosso triunfo. Jesus está orando para que haja um lugar próprio, separado, reservado para cada um de nós, ao lado do Pai. Essa foi a oração de Jesus. Me responde uma coisa. Existe alguma possibilidade de uma oração de Jesus não ser respondida? Há 2 pontos importantes que eu preciso destacar seguindo para o final.
Para isso eu cito um teólogo chamado F.F. Bruce, que diz que nessa oração o Senhor se consagrou de forma completa. Como eu disse, ele era o sacrifício e ao mesmo tempo o sacerdote. O sacerdote e a vítima, ou o cordeiro. Olhemos primeiro para essa oração e enxerguemos Jesus como sacerdote. Olha só, irmãos, na antiga aliança o sumo sacerdote levava o nome das 12 tribos na presença de Deus. Na antiga aliança, o sacerdote clamava pelas 12 tribos de Israel. É exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Mas Jesus não levou o nome das 12 tribos de Israel, ele levou o nosso nome, levou a igreja na presença de Deus. Nesse sentido, ele é o nosso sacerdote. Mas também, com essa oração, ele estava se consagrando para o sacrifício, que ele seria a vítima. Eu vou repetir o versículo 4 e o 5, que diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Queridos, como bem vimos no início da mensagem, o primeiro momento da oração de Jesus foi rogando ao Pai que ele tivesse sua glória restituída. Mas nosso Senhor Jesus Cristo sabia que antes dele ser glorificado no céu, ele teria que ser em primeiro lugar glorificado aqui na terra. Antes dele ser levantado no céu, ele deveria, em primeiro lugar, ou antes de tudo, ser levantado aqui na terra. A diferença é que no céu ele seria levantado no trono de glória, enquanto que aqui na terra ele foi levantado num madeiro, numa rude cruz, numa maldita cruz. Jesus sabia que o caminho para a sua glorificação passava, em primeiro lugar, passava antes de tudo por seu sacrifício. Ele sabia disso. Jesus não quis pular uma etapa. Então, quando ele pede ao Pai, Pai, me glorifica em sua presença, ele sabia exatamente o caminho que tinha que trilhar. Por exemplo, ele sabia que naquela mesma noite ele seria espancado na casa do sumo sacerdote. Naquela mesma noite. Ele sabia que naquela mesma noite Pedro e todos os outros iriam fugir, abandonando-o. Ele sabia que ao clarear o dia, ele estava recebendo chicotadas. Ele sabia que iria passar de mão em mão e ninguém iria querer resolver a sua causa de inocente, até que ia culminar jogando em suas costas uma cruz pesada que ele carregaria pelas ruas de Jerusalém, sairia da cidade, subiria o Monte da Caveira para lá ser exterminado, ser executado por causa dos nossos pecados. Ele sabia o que esperava para ele ser glorificado. E ainda assim, ele orou: Pai, glorifica-me. Em outras palavras, eu aceito o sacrifício. Eu aceito beber do cálice da sua ira. Eu aceito receber sobre mim todo o castigo que está reservado, ou que estava reservado para a sua igreja. Lá no jardim do Getsêmani, nós já falamos sobre isso, Jesus orou de agonia. Mas Jesus não orou por medo da morte. Jesus teria medo da morte? Conta para mim. Jesus teria medo da cruz, dos pregos, da coroa de espinho? Jesus teria medo de ter que encarar o inferno? Jesus teria medo disso? Jesus choraria por causa disso? Só há um motivo para Jesus chorar no Getsêmani. É porque depois de toda a eternidade, depois de anos separados do seu Pai, ele reencontraria o Deus Pai na cruz do Calvário, mas agora como adversários, como inimigos. Na cruz do Calvário foi derramada sobre Jesus uma porção da ira, ou a porção da ira de Deus, que estava reservado para mim e para cada um dos irmãos. Por isso ele ora, ele chora. Ele não queria experimentar a ira de Deus, mas ele aceitou até experimentar a ira de Deus, para ser glorificado, para ser levantado no maior altar da história, chamado do Cruz do Calvário. O terrível sofrimento que Jesus passou por nós não pode ser esquecido. Sabia disso? Mas nós esquecemos. Nós vivemos como se nunca tivesse existido uma cruz.
Cada vez que nós brincamos com nossos pecados, por exemplo, é que nós ignoramos o peso do pecado sobre Jesus. Cada vez que nós vivemos como se fôssemos donos de nossa própria história, é porque nós esquecemos que há um Senhor sobre nós. E é a Ele que devemos servir. Ele nos comprou com seu sangue. Cada vez que nós entramos na presença do Senhor de qualquer maneira, que ignoramos o ato do culto, que achamos que culto é algo irrelevante, é porque nós esquecemos que foi aberto um vivo caminho para nós, que o Senhor Jesus nos reconciliou com o Pai através do sangue da sua cruz. Esquecemos disso. Nos lembramos, nossa lembrança da cruz é algo quase se fosse uma historinha contada, um mito da história. Mas não vivemos mais como se de fato a cruz tenha sido algo verdadeiro. Para que nós não nos esquecêssemos do sacrifício, o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Cristo na última noite, antes dessa oração que nós vimos aqui no capítulo 17 de João. Foi instituída justamente para que nós não nos esquecêssemos do quê? Da dor, da cruz, da vergonha, da ira do Pai lançada sobre Jesus. A Bíblia não diz que a ceia serve para nós celebrarmos a ressurreição. A ressurreição é algo importante. A ressurreição de Jesus é a prova que nós temos que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. A ressurreição de Jesus foi o que lhe deu poder sobre todas as coisas. Foi depois de ressuscitado que Jesus falou o seguinte: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas a ceia do Senhor foi instituída por Cristo para que nós lembrássemos do sofrimento somente. Ele sabia que a gente tem uma memória volátil, uma memória passageira. Ele sabia disso. Então ele ordenou que de vez em quando a igreja se reunisse para lembrar não de outra coisa, mas da dor, do sacrifício, da vergonha, dos pregos, dos cravos, da humilhação, da ira de Deus que nosso Cristo teve que suportar. É isso que nós fazemos quando nos reunimos na ceia do Senhor. Tem outro motivo a ceia do Senhor? Não. Tem outra razão pelo qual nós ceamos? Não. Nós ceamos para que jamais nos esqueçamos do sacrifício. E faremos isso até que Ele volte, até que Ele venha. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe
sou dele, a vida que ele me traz é segura, pois ele é Senhor. Ele é dono da chuva